Agora, só Somento Grande Regional. Boa noite, eu sou o Lango, instrutor aqui de capoeira na Polônia. Queria dar uma boa noite para as pessoas que estão assistindo hoje o Fight Team. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a capoeira, como ela iniciou e como chegou até hoje a história falada pelos grandes mestres. A gente não sabe ao certo como surgiu a capoeira exatamente. A gente ouve falar pelos grandes mestres que escrevem livros e que contam pra gente, vai passando de aluno para aluno, porque na verdade os documentos que provavam alguma coisa no tempo da capoeira foi tudo queimado. Então a gente não sabe ao certo como surgiu, mas pelo que a gente ouve foi que começou com os escravos africanos que ficavam nos navios negreiros trabalhando, e esses navios atracavam em terras, por exemplo, no Brasil, e eles começavam a... Eles tinham um tempo aquela pausa para eles, que eles chamavam de vadiagem, aquelas brincadeiras, aquela coisa. Então o que aconteceu foi o seguinte, eles trabalhavam era muito difícil para eles no navio, apanhavam, muitos morriam, e quando eles chegavam em terra, eles continuavam o trabalho deles, e continuando o trabalho deles na terra e tal, muitos fugiam, outros morriam, acontecia muita coisa ali. Então, no tempo livre deles, digamos assim, que eles faziam essa brincadeira, essa vadiagem que a gente chama de luta, dança, ninguém sabe ao certo o que era na época para eles, o que significava isso para eles. Mas o que a gente pode falar é que tudo começou quando eles saíram, né? Alguns fugiram e eles iam brincar nessa brincadeira deles, essa luta, essa dança, em mata, era uma mata alta que chamava na época capoeira. É por isso que o nome capoeira vem daí, vem desse mato alto que os escravos iam, ficavam meio que escondidos, né, porque era alto, e eles faziam a vadiagem deles, as brincadeiras deles ali. E foi por isso o nome capoeira. Daí surgiram muitas pessoas, muitos capoeiristas hoje em dia, chamados assim, muito importantes, como eu posso falar sobre o mestre Bimba e o mestre Pastinha. São dois mestres fundamentais até hoje para a história da capoeira. E antigamente a primeira capoeira não tinha duas capoeiras, não tinha três, existia a capoeira que era essa brincadeira dele, que foi com o mestre Pastinha, que aprendeu com um negro africano, um escravo africano. O mestre Pastinha aprendeu essa arte com ele e começou a desenvolver no Brasil, na Bahia. E então aquele negócio era marginalizado, tinha muito preconceito, mas ele foi andando, aquela coisa toda, e o que aconteceu foi que a capoeira foi se propagando, foi crescendo, e com o tempo surgiram outros nomes, no quais um eu já falei, que foi o mestre Bimba. O mestre Bimba treinava capoeira também com o mestre Pastinha. O mestre Pastinha foi o primeiro a desenvolver, assim, ainda ilegalmente, a capoeira, mas aí o mestre Bimba treinava com ele, treinava aquela capoeira que hoje a gente chama Angola. No tempo era capoeira primitiva, era só capoeira, e era essa luta, dança, ninguém sabia o que era ainda. Então, mestre Bimba decidiu, achou que estava faltando alguma coisa naquela luta, naquela dança, na capoeira daquela época primitiva, e decidiu, naquela época, o pai do mestre Bimba fazia uma luta que chamava batuque. Então nessa luta tinha muita pernada, que a gente chama assim, e ao som de instrumentos, e pandeiro, aquela batucada, aquela coisa toda. Então ele resolveu unir a capoeira Angola, que era a primitiva, que ele começou,
junto com alguns golpes do batuque, que era uma luta que o pai dele fazia. Então o que aconteceu foi que ele criou o próprio estilo dele, que ele chamou de luta regional baiana, que foi uma, como é que eu posso falar, foi vamos dizer assim, outro estilo. Hoje os dois estilos caminham juntos, mas a luta regional baiana hoje eu acredito que até seja mais praticada do que a capoeira primitiva. Então ele criou esse estilo dele próprio, e com o passar do tempo essa luta regional baiana passou a se chamar de capoeira regional, e criada por Mestre Bimba. E daí ele começou a desenvolver, conseguiu através de muitos recursos, que a capoeira fosse não mais discriminada e fosse legalizada, né? Porque antes a capoeira estava no Código Penal. E o que aconteceu foi isso, ele realmente conseguiu afastar essa discriminação, conseguiu a legalidade da capoeira, começou a dar aula em universidades, e foi tendo aluno, foi formando aluno. A gente fala formando os discípulos que seguem a gente, que treinam com a gente. Então ele formou muitos alunos que hoje são os que eu falei antes, que escrevem livros, que contam histórias do Mestre Bimba. E resumidamente a história da capoeira é isso. Então a gente acabou de falar sobre a história da capoeira um pouco resumida. Agora a gente vai falar um pouco sobre o nosso grupo Capoeira Brasil. Bem, naquela época, como eu falei a respeito do Mestre Bimba, foi fundado um grupo que na época só existia ele, que a gente chama de Grupo Senzala, com os alunos do Mestre Bimba, uns alunos dos alunos do Mestre Bimba. Eles criaram esse grupo. Naquela época não havia muita divisão de grupo, essas coisas que hoje em dia tem, que eu ainda vou falar sobre isso. Então o que aconteceu foi que desse grupo, 3 mestres desse grupo decidiram criar seu próprio estilo, assim como o Mestre Bimba. Claro que uma coisa não muito grande, eles só queriam fazer o trabalho dele, que eles não concordavam muito com algumas regras, algumas coisas que vinham do Grupo Senzala. Então esses 3 mestres, que chamam o Mestre Paulão, que ele veio do estado do Ceará, no Brasil, Mestre Paulinho Sabiá, Niterói, Rio de Janeiro, e Mestre Boneco, do Rio de Janeiro. Então esses 3 capoeiristas, eles decidiram fundar o próprio grupo, que é o nosso grupo hoje, que é o Grupo Capoeira Brasil. A gente trabalha hoje em diversos países, na Europa, nos Estados Unidos, tem Capoeira Brasil. A gente trabalha até no Japão, tem Grupo Capoeira Brasil dando aula lá. Então o que acontece é o seguinte, eles saíram desse grupo